né, para tentar retomar o governo, né, para fazer um governo de aliança com a burguesia. E aí é uma coisa importante. Então, nesse cenário que as eleições vão ocorrer, é que nós temos que intervir. E qual que vai ser a nossa política? Primeiro, nós avaliamos que a situação do país está se polarizando muito. Cada vez mais a crise vem se aprofundando e a burguesia ataca cada vez mais, retirando direitos, desempregando em massa, etc. E, por outro lado, cada vez mais a população começa a ficar em luta ou totalmente descrente. Né? Por exemplo, é um dado importante da conjuntura o desgaste do regime político. O Congresso hoje é visto como um manto de ladrão. Os partidos são vistos como uma coisa corrupta. O Temer tem a mais baixa popularidade de presidente na história. Só não cai porque as centrais sindicais majoritárias não querem. Porque o PT não é consequente de chamar o fora Temer. Tá certo? Então, o judiciário, todo mundo vê os altos salários que eles ganham. A polícia, sob descrédito. Todo mundo vê, principalmente a periferia, que os policiais são vistos como inimigos. Então, as instituições de dominação da burguesia estão bastante em crise. É lógico que a burguesia não vai poder deixar essa situação seguir. E ela vai tentar usar as eleições para legitimar o seu sistema de dominação, escolhendo um novo candidato que continue aplicando seus planos de austeridade e de arroxo. Essa é a grande jogada da burguesia. Tentar, pelas eleições, contornar essa profunda crise política que a gente está vivendo hoje, a nível nacional e até mesmo a nível mundial. Né? Bom, então as nossas candidaturas, elas vão intervir no seguinte sentido. Primeiro, nós vamos fazer um chamado ao povo brasileiro a que faça uma grande rebelião. E vamos ao mesmo tempo dizer o seguinte: não vai ser pelas eleições que a classe trabalhadora vai conseguir arrancar as suas reivindicações. Vai ser necessário se organizar e lutar cada vez mais. E essa rebelião, ela tem que ter um signo, tá certo? Para nós, é a defesa do socialismo como democracia. Ou seja, que parte de uma ideia concreta. Os trabalhadores devem governar, as principais empresas do país devem ser estatizadas e passar sob o controle dos trabalhadores, que produzem toda a riqueza. Toda a riqueza social produzida deve ser dividida entre os trabalhadores e o povo. Não vamos pagar a dívida externa, vamos auditar a dívida pública, vamos suspender o pagamento de trilhões de dólares para os bancos e para as empresas, vamos revogar todas as reformas feitas, vamos ter um plano de obra pública para construir moradia popular, porque boa parte do povo hoje não tem casa. Então é um governo que, apoiado dos conselhos populares, onde a população vai decidir sobre o orçamento, sobre a nossa economia, vai governar para os trabalhadores. Por que isso é importante, pessoal? Porque também, por toda essa situação, por exemplo, a direita também ataca o regime, também ataca os políticos. Bolsonaro propõe a receita mais neoliberal possível, privatizar tudo. A gente teria que fazer uma pergunta simples ao Bolsonaro, né? Se você privatizar tudo, o trabalhador vai ter acesso ao SUS, que vai deixar de existir? O cara é um cara de pau, né? Ele está propondo nada mais, nada menos do que governar da forma mais radical para a burguesia possível, né? E as outras organizações também, Ciro Gomes, Marina, Alckmin, o próprio PT, o próprio PSOL, porque eles vão entrar nas eleições dizendo o seguinte: é possível administrar o sistema capitalista, vai ser a grande lógica deles. O PT usava antigamente uma frase bem bonita: nós vamos governar para todos. A gente viu o que foi governar para todos, né? Enquanto o Bolsa Família era 5% do PIB, o Bolsa Banqueiro ultrapassava a casa de mais de 40% do orçamento, aliás. O PSOL vai na mesma linha. Por exemplo, uma coisa interessante: esses dias eu perguntei pelo Zap para Maria Lúcia Faltorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. E aí, o PSOL já respondeu a pergunta que foi feita aos partidos a nível nacional sobre a auditoria da dívida pública e como que vai trazer, lidar com a dívida pública. Ela disse: ainda não. Lançada a candidatura do Boulos, o Boulos não fala em nunca suspender, auditar a dívida pública com os grandes bancos. Nós afirmamos que é impossível você atender as reivindicações dos trabalhadores
brasileiros, enquanto que 40% do orçamento é para pagar juros e serviços da dívida pública. Então, nossos candidatos vão ter uma política completamente diferente dessas organizações. O PT vai procurar fazer aliança com setores da burguesia, vai defender um programa no marco da governabilidade, e nós vamos tentar apresentar uma alternativa socialista para os trabalhadores. Encerrando, então, a gente queria dizer o seguinte, a nível do GDF, nós estamos aí, como a gente já falou, em uma situação política que o governo Hollenberg vai materializando no nosso dia a dia, fora a área federal, o Temer, todo esse ataque sobre os trabalhadores. Por exemplo, aqui nessa sala tem os companheiros Edson, por exemplo, do MRP, que está criminalizado pelo governo Hollenberg por ter feito ocupação em luta pela moradia. Eu já falei dos servidores públicos, que estão há 4 anos sem reajuste. Tá certo? Então o Hollenberg vai tentar ser reeleito para continuar aplicando seus planos de austeridade.